Entre quarta e quinta-feira, a cidade do Rio de Janeiro recebe o encontro de chanceleres do G20, que é um grupo que reúne as maiores economias do mundo e as principais economias emergentes. Para esse evento, a ABIN, Associação Brasileira de Inteligência, terá um centro de inteligência específico para monitorar eventuais ameaças aos participantes. Entre as autoridades confirmadas estão uma autoridade extremamente importante, o secretário de Estado americano Antony Blinken e o ministro russo Sergei Lavrov. Vai pegar fogo. No foco dessa primeira reunião estão as guerras Israel-Hamas e Rússia-Ucrânia, além da reforma dos organismos internacionais, como ONU, OMC e bancos multilaterais que já estão defasados. O evento é considerado como de alta sensibilidade, ficando atrás apenas da cúpula de chefes de Estado que ocorrerá em novembro, também no Rio. Meu amigo Diego Tavares, o Antony Blinken é um dos mais ardorosos opositores de Vladimir Putin. Ele integra o secretário mais importante hoje do presidente Joe Biden. O Joe Biden tadinho, já está ficando meio ou completamente esclerosado. Ele teve um tumor no cérebro nos anos 80, retirou uma parte do cérebro. Ele está com uma idade avançada, cada vez mais confuso. Ele disse que a questão de há um mês atrás, ele teve um encontro com o presidente da Alemanha, François Mitterrand. François Mitterrand foi presidente da França. E morreu em 1996, para vocês verem como é que a gravidade que está a situação. E o Antony Blinken está desmoralizado no Oriente Médio. Ele teve em visita na Turquia, só faltou o sorveteiro não querer recebê-lo, porque o presidente Recep Erdogan não o recebeu, foi recebido por um prefeito da cidade onde ele desembarcou, e ele está muito desprestigiado. Por outro lado, ele pede para Israel conter os bombardeios aéreos e o Netanyahu o despreza completamente. E ele não tem nenhuma força, porque o Congresso americano, pró-Israel, aprova as verbas que são necessárias e que Benjamin Netanyahu sabe que Joe Biden e Antony Blinken não conseguem detê-lo. Então, primeiro, é desmoralizado, mas ele representa o presidente dos Estados Unidos e é totalmente contrário à Rússia na invasão em relação à Ucrânia. Por outro lado, Sergei Lavrov é a voz mais forte depois de Vladimir Putin em toda a Rússia, ministro das Relações Exteriores. E agora essa declaração que o presidente Lula deu, comparando a reação de Israel ao que os judeus sofreram no Holocausto, ou seja, os judeus estão impondo um holocausto aos palestinos, absurdo, na forma como Hitler impôs a eles. Todo esse componente pode tornar essa cúpula do G20 extremamente inflamável e perigosa, potencialmente perigosa? Professor Capês, é um barril de pólvora, sem dúvida nenhuma. Você juntar todas essas lideranças, grandes lideranças mundiais, num contexto conflituoso como o que o mundo passa, certamente abre espaço para que tudo possa acontecer nesse encontro. Eu só fico feliz que serão representantes de grandes autoridades, né? Porque imagina só o Lula nesse clima que ele vem com essas declarações polêmicas a respeito do conflito Israel-Hamas, que, como nós dissemos aqui há pouco, é o que vai pautar esse encontro. Se ele está presente num evento como esse, a essa altura do conflito, enfim, com todas as declarações que os líderes mundiais têm dado. Então, é realmente aguardar para ver o que vai sair desse encontro. Infelizmente, o que eu acho muito difícil de sair de uma reunião como essa é uma solução, porque, como você mesmo aqui disse, são diversas lideranças que têm interesses muito diversos, têm opiniões muito diversas e que têm sido tratados de formas muito diversas ao redor do mundo em suas visitas diplomáticas. Então, vamos aguardar para noticiar aqui o que vai sair de bom ou não desse encontro dos representantes dos líderes do G20. Bom, Guilherme Mendes, nós estamos aí, vão ter vários temas. Então, o tema guerra Israel-Hamas. Vai ter a Rússia pró-Palestina. Vai ter os Estados Unidos, que faz aquele que está criticando Israel, mas é pró-Israel, não vai fazer absolutamente nada, vai só fazendo discursos. Você tem países do Oriente Médio. Você tem China. Você tem o pessoal dos BRICS. Como é que você avalia essa mistura, esse caldeirão que vai ser no momento em que, agora, independentemente do mérito das declarações do presidente Lula,
não é questão do mérito, do efeito dessas declarações para acirrar ainda mais os ânimos nesse encontro. Você acha que vai ser um encontro extremamente polêmico, com farpas trocadas, ou será que vão tentar acomodar e vão se comportar diplomaticamente? Levando em conta que o país anfitrião tem o seu presidente fazendo uma declaração extremamente polêmica nesse momento e que isso pode gerar algum tipo de constrangimento interno. Como você avalia a reunião do G20? Capês, sem dúvida que o tema guerra, e aí nós podemos falar Ucrânia e Rússia, podemos falar impropriamente chamar de guerra, não é? Porque quando você tem um grupo terrorista contra o Estado, tecnicamente você não pode falar em guerra, não é? É um erro conceitual grave, mas enfim, o conflito entre Hamas e Israel, tudo isso vai permear a reunião, até porque nós estamos falando da elite política e econômica do mundo. O G20 reúne 75% do PIB mundial. É óbvio que esse é um encontro protocolar, diplomático. Os trabalhos do G20 vão ocorrer durante todo o ano de 2024. Estão previstas mais de 130 reuniões temáticas espalhadas pelas 5 regiões do país. Então, quer dizer, o tema G20 vai permear a agenda do povo brasileiro durante todo o ano de 24, e é muito importante destacar o seguinte: o Brasil passa a ter um papel muito importante do ponto de vista global, porque é a primeira vez que preside um grupo de tamanha importância. É claro que a imprensa, principalmente, que tenta talvez explorar as polêmicas, tentando pegar ali uma declaração numa entrevista, num momento de mais, não vou dizer descontração, mas de menos zelo com as palavras, como aconteceu na África, quando o presidente Lula fez a declaração a respeito do Holocausto e do Hamas. Eles vão tentar, de alguma maneira, é claro, aproveitar. Quando é que você tem aí a elite mundial reunida numa mesma sala? Isso é algo muito incomum. E, sem dúvida, os temas polêmicos, porque são eles que vendem notícias, são eles que vendem jornal, e são eles que vendem clique, vão estar ali juntos. Mas isso não tem nada a ver com o resultado do trabalho do G20. O foco do G20 no ano de 2024 é redução das desigualdades e eliminação da pobreza. Esse é o pano de fundo dessa reunião. É óbvio, a guerra como uma tragédia humana e 2 guerras de proporções, o potencial global vão estar ali no tema, vão estar como tema de fundo, mas não tenha dúvida que a reunião não vai se restringir a isso. E acho que, nesse sentido, o prestígio internacional do presidente Lula, que é reconhecido, inclusive, pelos adversários políticos dele, nós falamos há pouco do Valdemar Costa Neto, quando fez aquela declaração e o Bolsonaro ficou meio enciumado, não é? O prestígio internacional que o Lula amealhou ao longo dos seus mandatos, inclusive como um potencial indicado a Prêmio Nobel, à Secretaria-Geral da ONU, quer dizer, isso vai pesar. Sem dúvida que ele entra fragilizado, né? Graças a essa declaração que repercutiu muito mal. Mas eu acho que o Brasil vai fazer muito bem o seu papel de gestor desse grande encontro. Bom, Wilson Pedroso, vou dar uma olhada aqui quem compõe esse G20, quem vai participar dessa reunião e o perfil. Primeiro, África do Sul, posição coincidente não só com a do Brasil, coincidente com a do presidente Lula em relação à guerra ou conflito Israel-Hamas. E alinhado com a Rússia, muito mais alinhado com a Rússia economicamente, em termos bélicos. Argentina, com Javier Milei, o contrário. Totalmente anti-Rússia e totalmente pró-Israel. Certo. Brasil, já conhecemos a posição. Você vai falar Canadá. 20? Vai passar para os 20? Não, vou rapidamente passar só alguns, né? Para o público saber o que pode acontecer aqui. E eu vou fazer uma pergunta para você depois sobre o aspecto econômico da desdolarização. Por isso que eu estou pontuando isso aqui. Você tem o Canadá do Justin Trudeau, que é office boy dos Estados Unidos. Estados Unidos já conhecemos a posição. Aí vem China e Índia, alinhadas com a Rússia. Indonésia, Arábia Saudita, Turquia, também alinhadas. União Europeia, Alemanha e França. Então, esse caldo é um caldo assim... Deu quanto a quanto aí? Capês, você vai ter um bloco totalmente agressivo contra a Rússia e ainda que com divergência com relação à reação de Israel, pró-Israel, e um outro bloco totalmente pró-Rússia e totalmente pró-Palestina. Então, por mais que se vá discutir a questão da pobreza, vai ter um confronto muito claro de ideias.
Guilherme? Não, eu ia só pontuar, Capês, é mais fácil reduzir. De todos os participantes do G20, quem que endossa integralmente a posição de Israel aqui? Só os Estados Unidos. Toda a comunidade internacional, inclusive a União Europeia, tem condenado flagrantemente o que vem acontecendo na faixa de Gaza. É importante se dizer isso. O próprio presidente Joe Biden tem sofrido pressões e está muito incomodado com o que está acontecendo lá. É verdade. Então, se nós formos pegar aqui dos 20, é mais fácil excluir. Quem que está a favor da posição de Israel aqui? Bom, eu pergunto a vocês, quem está a favor? Justin Trudeau do Canadá. E os Estados Unidos, que você chamou, o Trudeau, que você chamou de estagiário. É um estagiário. Ponto. Então, quer dizer, nós estamos falando de calma, 5%. Né, Guilherme? Calma. Não, eu tô calma, tá só certo, estou pedindo a vocês, vamos fazer aqui a lista, vamos fazer o batimento. A observação. Quem que apoia? Todo mundo. Calma, gente, espera um pouquinho. Todo mundo é a favor do direito da defesa de Israel. Não vou fazer Hamas, debates paralelos. Israel estava lá com o seu povo na paz, Hamas entrou, matou crianças, matou mulheres, matou famílias. O grupo terrorista matou famílias que estavam dentro de casa, dormindo, sequestrou crianças, tem pessoas reféns ainda. Eu sou a favor da reação de Israel. Eu não sou contra. O que eu sou a favor... Deixa eu terminar de falar. O que eu sou a favor, que eu acho que todo mundo é a favor, é pela paz. E não é só pela paz em Israel e Hamas, é pela paz mundial, pela paz contra a Rússia e a Ucrânia. Isso nós somos a favor. E não foi o que foi dito. Ser a favor da paz é uma coisa. Agora, ser contra o povo judeu é outra. Eu sou a favor da paz. As pessoas, inclusive os Estados Unidos, quer a paz. Tanto é que já mandou interlocutores em Israel avisando, olha, vamos tentar o cessar-fogo, vamos achar um caminho de cessar-fogo. Todo mundo quer o cessar-fogo. Agora, não dá para criticar e culpar o povo judeu pelo que o Hamas, que é um grupo terrorista, fez. A reação aconteceu porque, volto a dizer, um grupo terrorista entrou em Israel, matou jovens, matou mulheres, esquartejou crianças, matou famílias inteiras que estavam em casa dormindo e não tiveram direito à defesa. É isso que nós somos contra. Agora, um cessar-fogo e paz mundial, paz Ucrânia-Rússia, todo mundo é a favor. Agora, não vem me falar que Israel não tem o direito da sua autodefesa. E é isso que ele tem feito até agora. Muito bem. E só quero terminar, porque acho que também a declaração foi muitas vezes a gente fala muito da estratégia de relações internacionais, às vezes eu acho que falta uma estratégia, porque a fala do presidente Lula, não vou entrar no contexto, foi uma fala ruim, num momento ruim, porque se imaginar, ele falou isso essa semana e na próxima semana nós vamos ter o protagonismo de ter os 20 maiores economias no país, ou seja, nós poderíamos estar aproveitando esse momento de forma de trazer investimento, de trazer protagonismo. Nós, infelizmente, vamos ficar na discussão da fala de Hamas e Israel. Muito bem. Só para esclarecer a fala do Guilherme Mendes, é claro que países estão criticando a reação de Israel, alguns países estão criticando, mas veja, uma coisa é a crítica dos Estados Unidos, que paralelamente quer aprovar um pacote de 14 bilhões de dólares para Israel. Uma coisa é a crítica do Canadá, que o Justin Trudeau é o office boy do Joe Biden e vai repetir aquilo que ele falar e apoiar no mesmo sentido. Outra coisa, a mesma coisa é a Alemanha e França, União Europeia, que estão com Israel. Claro que estão, embora possa fazer umas críticas ou outras, apenas talvez até para constar. E com relação à Rússia, posições muito mais claras e definidas. A posição da Turquia, Arábia Saudita, Brasil, Indonésia, que é um país de 600 milhões de muçulmanos, o maior país muçulmano do mundo, a posição destes países, da China, da Rússia, são posições muito mais claras e bem definidas contra a ação de Israel do que Estados Unidos. Então vai ter, sim, muita polêmica com relação a isso. Agora, eu queria aproveitar você, Felipe, você, além dos comentários que você vai fazer, você é um profundo conhecedor também de direito econômico. O ano passado, 20% do petróleo mundial foi negociado entre os países sem a utilização do dólar. Os BRICS eram BRICS, que era Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Agora é BRICS Plus.
Já entrou a Arábia Saudita, Egito, Irã, Etiópia e acho que Indonésia, mais 5 países. E outros vão entrar. Já se fala, os BRICS já têm mais de quase 50% da população mundial e 30% do PIB. Em 92, o G7 tinha quase 50% do PIB contra 16% dos países sul-americanos e africanos. Agora não, se inverteu. E o BRICS deve passar em termos de PIB. Como é que fica também essa questão sob o ponto de vista econômico? A sanção que os Estados Unidos aplicaram na China, tirando-a do sistema SWIFT de conversão, dizendo que a China agora não pode mais comercializar em dólar, foi um tiro no pé. Porque os países estão negociando agora em rúpia, em rublo, em yuan, e daqui a pouco vai ter em real. Ou se cria uma moeda comum do BRICS, ou eles vão negociar nas próprias moedas. Como é que você vê também o encaminhamento, sob o ponto de vista econômico, com os Estados Unidos presentes nessa reunião? É uma questão boa, Capês, uma questão boa. Realmente, o mundo ele ficou diferente quando os Estados Unidos e a China buscaram a interdependência entre si, né? Antigamente, a China cresceu muito por conta do investimento que os Estados Unidos fez na China, não é? A China explodiu, os Estados Unidos também explodiu por conta da mão de obra barata da China, o mundo todo convivia harmonicamente entre si, era algo assim meio que normal, né, as relações e tal. Aí, depois do Trump, né, o que aconteceu? Os Estados Unidos resolveu buscar a independência da China e a China tentou buscar a independência dos Estados Unidos. Com isso, as cadeias produtivas e logísticas ficaram muito mais caras. Aí a conclusão disso, o mundo tem taxa de juros cada vez mais alta, inflação cada vez mais alta, ou seja, o mundo se tornou muito mais complexo e muito mais caro, não é? Então, a busca da interdependência dos Estados Unidos e da China entre si gerou essa confusão institucional toda. E você tem razão, né? A partir do momento que dólar deixou de ser a moeda oficial em todas as transações, né? O petróleo era negociado somente em dólar, os contratos entre o Brasil e a África do Sul, entre o Brasil e a Índia, Brasil e a China, era feito em dólar. O dólar tinha uma importância, né? E os Estados Unidos tinham uma importância muito maior. A partir do momento que os Estados Unidos resolveram brigar com a China e tirou a China do sistema internacional de transferência bancária, isso fez com que a China buscasse outra alternativa, tirou a Rússia do sistema financeiro global. Isso fez com que a Rússia, que é uma grande potência, buscasse outra alternativa, se unisse com a China e mudasse completamente a face do sistema internacional comercial, né? E aí os Estados Unidos perdeu uma certa importância e o reflexo está agora nos Estados Unidos, né? Problema com inflação alta, problema com juros alta, e isso é algo que eu não vejo mudança, infelizmente, no curto prazo. É isso aí. No momento em que são 15h08, essa guerra, o mundo está mudando, o seu perfil está mudando completamente. O mundo caminha para uma multipolarização econômica. E hoje os países do hemisfério sul começando a se unir, as fontes energéticas estão todas ali na Rússia e no Oriente Médio, praticamente. A Venezuela mal produz petróleo, apesar de ter as maiores reservas do mundo, e caminha, sim, para uma reação contra o dólar. Desde 1974, o dólar não é lastreado em ouro. Ou seja, os Estados Unidos emite papel, ele emite dólar, cada nota de $100 ele gasta centavos para fazer. E não tem o correspondente lastro em ouro. Não tem problema, porque ele inunda o mundo de notas de dólar e com isso ele financia o seu déficit. Sua dívida está em quase 35 trilhões de dólares. E o país vai alimentando essa dívida com a emissão de papel. E a inflação é controlada porque o papel é inundado, porque o mundo precisa de dólar para a compra das suas mercadorias. Essa é a guerra mais assustadora que os Estados Unidos podem enfrentar. Não acredito que a China vai invadir Taiwan. Não acredito. A China, na verdade, pretende esquentar uma guerra fria com os Estados Unidos para provocar uma crise econômica. Olha, por favor. Mas essa é uma situação, por exemplo, que o Brasil podia ter uma certa oportunidade, né? Porque o mundo todo está olhando para Taiwan e para a China e acha que a China vai invadir Taiwan. Eu concordo com você que isso é impossível acontecer. Mas o Brasil poderia ser uma alternativa para o mundo para construir uma fábrica de semicondutores e tecnologia embutida e crescer a nossa indústria, por exemplo, né? Muito bem. Até porque
A estratégia dos Estados Unidos é retirar da China o acesso a microcondutores avançados. É uma guerra econômica e a China hoje é o adversário mais temido pelos Estados Unidos.